Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui então seria o modelo 4, tá? Que nós vimos na última aula. Bom, vamos começar então, sem demoras. Aqui eu vou colocar a função hoje. Ela é incremental, amanhã já muda e por aí vai. Né? Cada vez que eu abrir, ele busca a data do sistema e coloca aqui, tá? Eu poderia também uma data não incremental contra o ponto e vírgula ou contra o shift ponto e vírgula para me dar a hora atual. Então aqui é data e hora não incremental. Contra o ponto e vírgula e contra o shift, o ponto e vírgula, pega de atalho. Aqui eu tenho a função hoje, bem parecida também com a função agora. Tá? Mas vamos ver o PROC-V, uma das funções mais utilizadas ainda no Excel, principalmente em versão abaixo aí de 2019. Tá? Bom, a sintaxe está aqui, igual a gente já viu, né? Vamos voltar a ver. É o PROC-V, que é uma procura vertical. Tá? Existe o PROC-H, que é igual ao PROC-V, só que é horizontal. Ele vai procurar um número, um valor dentro da faixa. A faixa, no caso, está aqui de amarelo. Ó. Não é uma boa política a base de dados estar junto com a planilha de orçamento, não. Mas aqui só para facilitar o entendimento. Eu vou dar mais dois outros exemplos também com relação a esse tipo de layout. Tá? Esse aqui, com certeza, não é o mais inteligente, não. Mas vai funcionar bem para a questão de didática apenas. Tá? Então a faixa é o amarelo aqui, tá? Não tem nada a ver com esse amarelo aqui não de data, é outra coisa. É a minha base de dados, corresponde o código, a descrição e o valor da diária do produto. E ele vai procurar o número na primeira coluna da faixa. Quando encontrar, e se encontrar, ele pega um deslocamento, que é o deslocamento 1, deslocamento 2 ou deslocamento 3, ou seja, a primeira coluna, a segunda coluna ou a terceira coluna. Neste caso, não tem deslocamento 4, porque são só 3 colunas. E me retorna o deslocamento 4. Tá? Ponto e vírgula zero, daqui a pouco nós vamos ver o que é esse ponto e vírgula zero. Eu gosto sempre de utilizar, não é obrigatório não, mas eu te aconselho, depois de tantos anos utilizando o Excel, né, o PROC-V, a usar com ponto e vírgula zero. Tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Então a sintaxe, a fórmula ficaria assim. Ó. Se tiver um pouquinho rápido, pessoal, volta o vídeo, tá? Veja com calma, não tem problema. PROC-V, procura vertical. Tá? Ele vai procurar o quê? O valor procurado é o N. No caso é o código que está aqui em verde. Ó. Ponto e vírgula, a faixa, a minha base de dados, independente de onde ela esteja. Aqui está a minha base de dados. Ponto e vírgula. Depois eu quero o índice, né, o retorno, o deslocamento. No caso, a descrição é a segunda coluna, porque a primeira é código, descrição e diário. No caso aqui, 2, ponto e vírgula, 0, que é o valor exato. O que é o valor exato, pessoal? É o seguinte, a forma com que o Excel muda aqui, ó, ele muda lá na base de dados, tá? Bom, então vamos lá. O valor procurado é o A7, é esse aqui. Aonde que ele vai procurar? Na primeira coluna da faixa de amarelo, sempre na primeira coluna. E ele desloca para a direita. Por isso que ele faz uma procura vertical e deslocamento é horizontal. Tá? Então ele pega a segunda coluna, ele acha o código aqui e me retorna esse valor. Tá? Então desse jeito eu vou conseguir facilmente mudar o código aqui e ele simplesmente traz para mim. Ó. Foi com relação, eu tinha falado sobre o se, né? Quando o se eu tenho vários retornos possíveis, aí nesse caso eu utilizo o PROC-V, tá? Mas voltando a falar sobre esse zero, como que o PROC-V funciona? Você dá um valor para ele e ele vai procurar aquele valor. E se ele não encontrar, ele busca o mais próximo. Nesse caso, com o ponto e vírgula zero, não, ele tem que buscar exatamente aquele valor, senão ele dá erro. Ah, mas ele dá erro? Dá. E como nós vamos tratar esse erro? Bom, você vem aqui na frente, ó, e põe se erro, né? Se é erro no PROC-V, ele vai me retornar, quando for texto, a gente pede para colocar vazio, tá? Ó, se eu colocar um código inexistente aqui, ó, ele vai me retornar vazio, ele não apresenta o erro. Então ficou assim, ó. Ele vai, se houver erro na procura do A7, nessa base de dados aqui, ó, nessa faixa, ele vai, se houver erro, ele me retorna vazio. Se não houver erro, ele me retorna a segunda coluna, que é a coluna da descrição. Tá?
Bom, aqui a faixa de dados deve ser travada, nós já vimos usando o F4, né, o cifrão. Você pode travar assim e puxar para baixo. Feito isso, está pronto então. Se você mudar o código de qualquer um aqui, ó, ele já muda lá, tá? Então ficou desse jeito aqui a melhor sintaxe que a gente pode usar. Se houver erro na procura do A7, que é esse valor, na primeira coluna, ele procura aqui, ó, dentro dessa faixa toda, mas na primeira coluna. Quando ele encontrar, ele desloca e traz a segunda coluna aqui no caso. Bom, aqui eu vou usar igual PROC-V, que é procura vertical. O PROC-H é quando eu tenho um layout invertido da minha base de dados, tá? Esse caso está em coluna, né? Quando ele estiver em linha, tá? Horizontal. No nosso caso, PROC-V é o mesmo caso. Ele vai pegar o código, vai procurar o código na primeira coluna da faixa, ponto e vírgula 3, porque agora eu quero o quê? Eu quero a diária, tá? Feche o parênteses. Se eu der um enter aqui, ele vai trazer o preço de uma diária. Eu devo multiplicar pela quantidade de dias que eu quero esse item. Ó. Aqui, tratando o erro. Se é erro, faltou um E ali. Se é erro nesse PROC-V, ele vai me retornar 0. Quando for número, a gente usa 0, tá? Ó, vou travar novamente usando o F4, selecione do F4, vou travar a base de dados para poder copiar, aquela questão da absoluta e relativo, né? Aqui, vou dar um Alt igual e somar, vou dar o desconto de 12 e vou cobrar o frete. Então aqui eu tenho igual o subtotal menos o frete, ou desculpe, menos o desconto mais o frete, né? O frete eu vou cobrar para poder entregar o item lá. Então seria isso, ó, tá? Esse é o PROC-V. Só que nós utilizamos essa base de dados aqui, ó, tá? Eu vou mostrar agora como pegar uma outra base de dados, está na mesma pasta, que é o estoque que está aqui embaixo, ó. É o mesmo, ó. Então tem o orçamento e tem o estoque. Eu vou buscar agora essa base de dados externa, tá? Não vou utilizar aqui mais. Ó. Vou apagar aqui. E aqui eu vou até apagar também. Bom, então como é que ficaria utilizando a mesma pasta de trabalho, porém em outra planilha? É uma forma bem mais inteligente de utilizar o orçamento, tá? Então vamos lá. PROC-V, eu vou procurar, o valor procurado é o A7. Eu vou procurar aonde? Vou clicar na planilha estoque e vou informar a minha faixa de dados todinha, de amarelo. Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Fecha parênteses. Olha lá, betoneira. Então ficou assim, ó. O que está acontecendo aí? Olha aí. Ele está pegando o valor de A7, está procurando na planilha de estoque, que vai de A2 a C16, tá? Aqui eu vou aproveitar, já vou travar essa região e vou puxar. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a diária, tá? O valor a pagar. Eu vou usar um PROC-V e eu vou pegar o valor procurado, vou lá na planilha de estoque, vou selecionar minha base de dados, ponto e vírgula 3, porque agora eu quero o preço de uma diária, certo? Vou dar um Enter para você ver, ó, já veio para cá, porém que eu devo multiplicar pelos dias que vão ser locados esse equipamento, ó. Novamente, eu vou travar a base de dados com o F4. Se você quiser digitar manualmente também, não tem problema não, tá? Você digita aí, pronto. E agora eu estou trabalhando então com uma planilha mais inteligente. Vamos dizer assim, a minha base de dados está separado do orçamento. É importante esse conceito, tá? Separar a base de dados. Lembre-se que em uma base de dados, você não deve ter célula formatada, não deve ter célula vazia, tá?
É sempre importante todas as células estar já formatada para o tipo de informação que ele é. Por exemplo, código vai ser número, né? A descrição é alfanumérico, ou a diária aqui, no caso, é número também, data, hora. É sempre bom fazer essa formatação, tá? Bom, eu tenho ainda uma base de dados externa. É a mesma base de dados, porém ela está externa. Volto a falar, se tiver rápido demais, é só você dar uma pausinha, volta, tá? A minha base de dados, ela está aqui embaixo também, ó. Esse aqui é o arquivo estoque, tá? É um outro arquivo que está aberto. Bom, eu vou buscar a base de dados agora de uma pasta externa, que seria para mim o mais recomendado, tá? Então eu vou usar igual, procv, ele vai fazer a procura desse código. Aonde que ele vai fazer? Eu venho aqui embaixo, acesso à pasta, ó, informa a região, ponto e vírgula 2, que eu quero a diária, ponto e vírgula 0, que é o exato. Então veja bem, ele está lá naquela planilha, ele pega o A7, procura nesta pasta aqui, na primeira coluna da faixa, tá? Que é a estoque planilha 1, nessa região, e me retorna a descrição. Enter, ele vem para cá. Note que ele já vem absoluto, ó. Então aqui ficou até mais fácil para mim, ó. Eu posso chegar e puxar que está resolvido o problema. Ó. Então olha só, estou trabalhando com a base externa agora, tá? No caso da diária, igual procv, o mesmo esquema. Eu vou pegar o código que vai ser a base de tudo, da pesquisa. Vou lá na outra planilha, na outra pasta que está aberta. Vou selecionar a região. Vou dar o ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0. O que é o ponto e vírgula 3? 3 é a terceira coluna. Código, descrição e diária é o que eu quero, tá? O ponto e vírgula 0 é o exato. Ele traz o valor de uma diária. Eu pego esse valor e simplesmente eu vou multiplicar aqui pela quantidade de dias. Ó, agora eu vou puxar. Então a fórmula ficou assim, olha só. Uma base de dados externa muito melhor de trabalhar, e essa base ela pode importar qualquer planilha, pode importar a partir dela. Ou seja, uma base fixa pode sofrer alteração ou não na sua base de dados, mas de qualquer forma, várias outras planilhas podem, de outro computador, ir lá e buscar essa informação, tá? É um processo relativamente simples. Do jeito que está sendo feito aqui, ó, já funciona bem, tá? Eu posso mudar a pesquisa aqui, ó, ele vai lá e busca para mim, ó. A outra base de dados, não há necessidade dela ficar aberta, vou fechar ela aqui, ó, ela não está aberta mais, ó, eu consigo buscar e importar, tá? Então, é um outro processo tranquilo de importação com o procv. Além disso, nós vamos ver a questão do SQL, tá? Como é fácil importar com critério uma base de dados. É muito mais interessante você trabalhar sempre com a base de dados em separado, igual está aqui, ó. Ok? Então, a aula já ficou um pouquinho longa, só você dar uma olhada aí. Ok, até mais.